O canal Na Quadra com Silvio Bastos acabou de comemorar 3 anos de existência, agora em julho. E iniciando agora, esse mês de agosto, uma ideia do Fino, conversando com ele essa semana, ele deu uma ideia de trazer alguns cortes em cima de momentos interessantes, independentemente de situações polêmicas, fatos, curiosidades, situações interessantes, mas trazer alguns cortes. Eu vou aproveitar esse approach de hoje para começar a fazer exatamente essa ideia que o Fino me deu essa semana para trazer e comemorar essa entrada do 4º ano do meu canal. Hoje, trazendo 3 cortes que eu achei interessante, com ideias um pouco diferentes. Um do próprio Fino, lá atrás, o primeiro entrevistado, primeira conversa gravada do programa, no Rio Open há 3 anos atrás. Também na sequência, Ricardo Melo e depois Tomás Bellucci. 3 jogadores que estiveram ali entre os 100 do mundo, 3 jogadores entre os melhores do Brasil, que representaram o Brasil na Copa Davis e que trouxeram histórias ali. A do Fino um pouco polêmica, não era de se esperar algo diferente. O Ricardinho Melo trazendo uma história curiosa, uma história até de certo ponto engraçada. E o Bellucci contando uma coisa bem particular dele. Vamos conferir. Tentando fazer as pessoas entenderem, simplesmente, por ela. Ou você realmente é duro, ou as pessoas você cria uns desconfortos, ou as pessoas começam a te rotular. O que a gente vem mais escutando é isso. Um ex-jogador tem que ser técnico. Um ex-jogador tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E o pior, eu acho, um ex-jogador tem que ser técnico, se ele não for, ele não quer ajudar o esporte. É isso. Isso é o pior de tudo. É eu isso. acho que é pior do que... Eu acho que você tem... já no passado que o Daço virou um comentarista de televisão e depois todos nós viemos atrás. Depois você tem jogador como o Fábio Roberto, que você fala que virou um cara que fez tickets que ninguém imaginava e hoje tem várias pessoas querendo fazer também. Aí você tem técnicos, você tem caras que fazem clínica de tênis, como eu faço um monte, tem um monte de cara que faz, Saretão faz, a Vanessa, tem um monte de gente que faz. Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que o que eu peço sempre, e na coletiva, naquele dia, quando eu brinco, eu falo assim, não rotula. Na época que os principais jogadores ainda disputavam todos os campeonatos juvenis. Então, poxa, eu cheguei ali, meu primeiro torneio na Itália, até levei um sermão dos meus técnicos ali do circuito, acho que era, não sei se era o Ivan Molina ou o Cláudio Sousa na época, mas sei que levei um sermão que eu perdi na primeira rodada no torneio na Itália, e esse cara que eu perdi na primeira rodada era o senhor Roger Federer, que eu não poderia ter perdido por um cara como esse. Depois eu encontrei ele 15 anos depois, falei, lembra aquele sermão que eu levei? Então, era só o Roger Federer, um dos melhores da história, entre os 3 melhores. Mas enfim, nesse torneio... Só aqui uma curiosidade, o Molina achou que ele era fraco, então... Exatamente, eu não poderia de maneira alguma ter perdido aquele jogo, ainda tive 2 match points e perdi. Me caguei, eu acho, naquele jogo. X4, 5-4, eu lembro que eu tava jogando super bem e perdi o saque, depois eu quebrei ele de novo, fiz 6-5 o saque e perdi de novo. Então, cara, são jogos inexplicáveis, assim. Você fala, cara, você fica tentando voltar pra trás, assim, fala, cara, como que eu consegui perder esse jogo? Porque são jogos que fazem diferença, né? Um título de ATP é diferente, né? Sim. Então, de vez de ter 4, eu teria 5. E esse jogo foi um jogo que eu tive na mão. Outra final que eu tive em Quito também com o Estrela Burgos, que eu lembro que eu tinha ganhado o primeiro set, tava 4-4 no segundo, breakpoint para eu sacar pro jogo, ele deu uma direita na linha de winner, se aquela direita dele tivesse saído disso aqui, eu ia sacar pro jogo. Então isso é um outro vice que eu poderia ter sido um campeão. E na final de Houston também contra o Steve Johnson, que eu perdi 7-6 no terceiro e ele tava com cãibra, e ele começou só a dar bica e acertar. Então foi um jogo também que eu poderia ter ganho. Então, e Houston Hard-True, né? Hard-True, Hard-True, na lenta, né? Então, então são 3 finais de ATP que talvez eu poderia ter ganho. De vez de 4 títulos eu teria 7, né? Mas sim, né? Sim, a gente sempre... Como deu para ver nesses 3 cortes, tanto do Fino, do Ricardinho e do Tomás,
histórias bem interessantes passaram nesses primeiros 3 anos do canal. Foram 54 convidados, mais de 150 approaches, mais ou menos gravadas com parte 1 e parte 2, 110, 115 conversas. Ou seja, muito conteúdo, muita história interessante, muita conversa polêmica. E a ideia agora é trazer para vocês, não só nos approaches, mas também no meu Instagram, no @silviobaixo, alguns cortes para poder trazer um pouquinho da memória, trazer um pouquinho das lembranças do que aconteceu nesses últimos 3 anos. E, obviamente, trazer convidados novos, falar muito do que está acontecendo no momento, na atualidade, mas também resgatar um pouco da memória recente, mas da memória do canal.